a Bíblia fala que Jesus ficou 40 dias aparecendo para os discípulos, fazendo sinais. E não era curando nem libertando, aparecendo só para os apóstolos, para os discípulos, 40 dias fazendo sinais. E também no livro de Atos fala que os apóstolos faziam sinais, não tinha a ver cura. Cura era uma coisa, sinais era outra. Então, Jesus ficou 40 dias fazendo sinais para os seus discípulos, que não é registrado. O apóstolo João fala que não caberia o mundo todo, os livros que Jesus fez, os sinais e as curas e também nos apóstolos. Mas eu vou contar um testemunho que aconteceu. Eu estava numa casa de recuperação, isso muitos anos atrás, e eu ia pregar nessa casa de recuperação toda segunda-feira. Segunda-feira era o meu dia pregar lá. Cada dia da semana ia um pregador do bairro, era uma casa de recuperação que tinha no bairro onde eu morava, e orei por sinais. E o que acontece? Casa de recuperação, a maioria viciada em droga, em álcool, dependente de químicos. E aí apareceu na mão deles, eles ficaram impactados, ficaram tocado de uma forma tremenda, um mostrando para o outro, aquela alegria, né, de mostrar os sinais. E aí, quando eu estava saindo, ele falou: Ô, pastor, o pessoal falava, ele falou bem assim, o pessoal falava que Deus estava aqui, que Deus não sei o quê, e eu não acreditava. Mas agora eu estou vendo, agora eu acredito. Exato. Ele falou assim: agora eu estou vendo, eu acredito agora. Então isso despertou a fé nele. Então, muita gente é despertada a fé. O problema de hoje, que é contra até as curas, os milagres, os sinais, é a religiosidade. Povo religioso. Mas Deus vai despertar essa nação. Mas é interessante, Pastor Ronaldo, que Deus usa você em cura, mas até essa cura da anestesia e, e a pessoa às vezes levanta o pé de uma forma sobrenatural, se move ali, move ombro, move pé. Você pode até contar o que aconteceu ali recentemente, algo sobrenatural na sua família. Isso também já é uma forma de sinal, essa cura. Claro, exatamente. Só consertando aqui é o rei Beltesazar, né, que tá do dedo que escrevia na parede lá, foi no reinado do rei Beltesazar. É, é um sinal, é um sinal. E aí tal, porque também alguns acabam rejeitando. Mas por que Deus não cura? Precisa fazer tudo isso para curar? Precisa É, jogar no chão, precisa mexer a pessoa todinha, tal. Ah, não é só curar, é só fazer lá e, ele sabe né? mais do que Deus, né? Sabe, não, quer ensinar Deus como fazer as coisas, né? Então as pessoas põem limites, né? Então esses sinais, inclusive eu lembrei de outro testemunho aqui de uma pessoa que estava com câncer. É, uma pessoa que me procurou, ela estava com câncer e ela pediu uma oração. Eu não lembro, eu acho que era, ela estava com um tumor cancerígeno na cabeça, né? Ela sentia muitas dores de cabeça e estava perdendo a visão já, porque o tumor estava crescendo, empurrando o globo ocular, né? Na hora que eu comecei a orar por ela, por essa moça, não ia pedir sinal, não ia pedir nada, só ia orar por ela. E na hora que eu comecei a orar, aqui nela, começou a ficar um pó, mais um pó. Parecia que ela tinha colocado pó mesmo, de purpurina, sabe? Começou a encher de pó aqui, os cabelos, e veio descendo pelo braço, e começou a clarear tudo. E ela começou a tremer todinha. E naquela hora desapareceu o tumor. Então, você vê que esses sinais, quando a Bíblia fala, eu queria ler até o texto, esse texto aqui, livro de Atos dos Apóstolos. Deixa eu só pegar o texto aqui, porque foi exatamente isso que os discípulos oraram para que acontecesse. Em Atos 4:29 fala: Agora, pois, o Senhor olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra, enquanto estende as mãos para quê? Para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo filho Jesus. Então, é, a cura era acompanhada de sinais, e os sinais eram acompanhados de curas quando eles oravam. Amém. É forte isso aí, ó. Pega aí a oração apostólica, né? Orando por cura e sinais. Então tem muita gente que estão presa na religiosidade. Eu creio que esse é o normal de Deus, é isso. O Bill Johnson diz que o normal é os milagres, o anormal é a falta de milagre. Então tem muita igreja que está vivendo o anormal, né? Eu perguntei uma vez no meu canal, quando foi a última cura? Tem gente que foi 5 anos atrás.
Tem gente que não diz que nunca aconteceu nenhuma cura na igreja dele. Tá? E olha que lá tem culto de milagres, campanha dos milagres, campanha de cura, tem tudo isso, né? E não acontece. Não Não acontece. acontece nada. E você lembra de alguma coisa de desse fenômeno, algo diferente, que eu vi pastores falando de água. Tem um pastor que não é nem Ah, sim, sim, água sim, 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 transformando sim, em sim, sim, azeite. sim, sim. Tem um pastor que nós fizemos uma live um dia desse, foi ele orando por cura. Ele falou assim: ó, você vai sentir gosto de dipirona na água, um gosto diferente de Exato, exato. azeite. E as pessoas tomaram e testemunharam: ó, senti gosto de dipirona, senti gosto de azeite. Se acontece isso também. Tem uma live que eu fiz com a Carol, né? Inclusive é, a Carol ela vai estar comigo em uma concentração de cura. Eu acho que em Itaquaquecetuba, lá na igreja do Pastor João que eu te falei, né? Não sei se é maio, não lembro quanto que é. Essa Carol é usada em sinais de Ela é cura. usada em sinais Depois vai e passando os contatos mais dos bênçãos. esse lado de sinais ah, e muito na área de libertação. Só que esses sinais ela é muito usada, acontece muito na área de libertação. E eu fiz uma live com ela, inclusive também os irmãos. Aproveita, irmãos, entra lá no nosso canal e vocês vão ver uma live que eu fiz com a Carol sobre a água, alguma coisa, eu não lembro o nome da live. Mas daqui a pouco eu puxo aqui o nome da live. Mistérios na água, alguma coisa assim. E ela orou por esses mistérios na água. Então tem gente que sentiu água com gosto de leite. A minha esposa sentiu água com gosto de pirona, né? E ela estava um pouco ruim, minha esposa sentiu água de pirona, que era Deus liberando ali algo nela. Tem pessoas que sentiu água com gosto de barro, obra de bruxaria. A gente começou a vomitar. São sinais, esses sinais, né? Nós trabalhamos também, pastor, com outros tipos de sinais. O senhor já ouviu falar em toque e revela? Não, é revelação da pessoa, não. Ministério Toque e Revela? Ministério Toque e Revela é um ministério que nasceu através do pastor Antônio. Ele é de Goiânia, eu participo do grupo dele. O grupo dele deve ter mais de 400, 500 pessoas num grupo do Toque e Revela, né? E esse é um ministério que trabalha com. Na verdade, o Toque Revela é o nome de um ministério, mas ele trabalha na área de dons. E aí vai dessa questão de água, revelação na água, é, anestesia espiritual, cura divina, arrebatamento em espírito, faz muito arrebatamento de espírito, a pessoa desce no inferno, volta e volta gritando desesperado querendo Jesus. É coisa tremenda, né? Ah, e, e esse ministério, a gente trabalha com sinais de identificações de obra de bruxaria, sinais, por exemplo, colar a mão, colar o pé, colar a pessoa na parede, né? Eu já ministrei isso por várias vezes já, né? De você orar para uma pessoa, Senhor, toque e revela, revela agora se tem alguma maldição na vida dela, cola a mão dela, ela não abre a mão. Eu estava esses dias no carro, eu acho que eu pus um vídeo rápido, né, não sei se foi no Instagram, eu estava com uma mulher, quando a mulher entrou dentro do carro, ela começou a passar mal. Ela estava bem, mas entrou dentro do carro e começou a passar mal. E era cheia de doenças. E eu percebi que tinha alguma coisa estranha na vida dela, né? Eu falei assim, a senhora permite que eu, que eu ore a Deus que ela não sabia se ela tinha um problema físico ou um problema espiritual. Eu falei para ela: a senhora permite que eu ore a Deus para que identifique o que você tem é espiritual? Não, ela disse: permito. Aí eu disse para ela: fecha a mão. Ela fechou a mão. Eu disse: Espírito Santo, se o que está nela é uma maldição, cola a mão dela, que ela não consiga nem abrir. Na hora a mão dela colou, mas colou, colou. Eu disse: abre a mão. E a mão começou a ficar roxa e dura, de tanto forte, tão forte que ficou. E tinha uma maldição. Uma maldição, uma maldição já de doenças na vida dela que vinha de família. E eu tive que orar para quebrar aquela maldição dentro do carro, dirigindo, desviando de gente, passando em farol, né? E É, tive que orar. Então, esses são sinais. Já orei por pessoas que ficaram coladas, não conseguem dar um passo, a perna travou, pessoas ficou colada no chão, não levanta, né? Pessoas ficou colada na parede, são sinais. E você identifica, você de certa forma você consegue identificar algumas coisas que está acontecendo na vida dessas pessoas, se é espiritual, se é maldição, se é hereditário, se é mágoa, entendeu?
Às vezes você olha e fala, se tem alguém com mágoa aqui, não vai conseguir sair do chão, não vai conseguir dar um passo, você vai ficar colado, você vai conseguir nem levantar, você vai ficar colado no banco. Espírito Santo, cola as pessoas que têm mágoa aí e não quer perdoar, a pessoa não levanta. É forte, hein? Esse também a gente ministra isso também.